28 de julho de 1934, 3h14 da manhã. Grota do Angico, sertão de Sergipe. Silêncio. O ar está parado, espesso, com aquele cheiro de poeira antiga que só levanta quando o vento morre de vez. 20 homens estão deitados de bruços na terra batida, camuflados entre os espinhos retorcidos do xique-xique e as pedras de calibres irregulares que cortam os joelhos e os cotovelos. Eles não se mexem. A respiração de cada um é controlada, puxada pelo nariz e solta devagar pela boca entreaberta, para não fazer o chiado mínimo que poderia denunciar a posição. O suor frio escorre pela testa do tenente Bezerra, traçando um caminho gelado pela pele queimada de sol, descendo pela têmpora até se perder na gola encardida da farda caqui. Ele sente o gosto metálico da adrenalina na boca, misturado com o resgosto do fumo de rolo mascado horas antes. A mão direita do tenente aperta a coronha de madeira envernizada do fuzil Mauser. Os dedos, calejados e sujos de terra vermelha, tamborilam quase imperceptivelmente no metal frio do gatilho. Ele estreita os olhos na escuridão. À frente, a menos de 30 metros, a boca da gruta se abre como uma ferida negra na encosta do desfiladeiro. E lá dentro, balançando suavemente com a brisa noturna que desce do planalto, estão as redes. Redes de algodão cru, pesadas, bojudas. Dá para ver os contornos. Ombros largos, pernas encolhidas, o peso dos corpos curvando o tecido grosso em direção ao chão de pedra. Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro. O Estado-Maior do cangaço está ali, entregue ao sono, vulnerável como recém-nascidos. O tenente Bezerra sente o coração bater contra as costelas, um ritmo descompassado que reverbera nos ouvidos como um tambor de guerra. Ele já gastou a recompensa mentalmente. Já se viu entrando na cidade de Piranhas, com as cabeças cortadas e salgadas dentro das bruacas, sendo recebido com fogos de artifício e a banda municipal. É o fim do rei. A cobra vai morrer dormindo. Ele olha para o soldado ao lado, o cabo Zé, e faz um sinal lento com a cabeça. O cabo engatilha o mosquetão. O clique do ferrolho soa alto demais naquele silêncio sepulcral, como um galho seco partindo no meio de uma catedral vazia. O tenente prende a respiração. Nenhuma reação nas redes. Os cangaceiros continuam dormindo. O tenente sorri, aquele sorriso de quem acha que enganou o diabo. Ele levanta o braço esquerdo, a palma da mão aberta cortando a escuridão, e fecha o punho com violência. Fogo. Essa é a história da noite em que a volante achou que tinha matado a lenda, mas só tinha atirado na própria vergonha. Para você entender o peso do que estava prestes a acontecer naquela gruta, você precisa primeiro entender o tabuleiro de xadrez que era o sertão nordestino na década de 30. Esqueça a ideia de polícia e ladrão que você vê em filme. Ali, a linha que separava a lei do crime era riscada na areia com a ponta de uma peixeira, e o vento apagava essa linha toda a tarde. O sertão era um território onde a informação valia mais que água. Um cantil cheio salvava sua vida por um dia. Uma informação certa salvava sua vida para sempre. Coronéis moviam as peças de suas fazendas, protegidos por muros de pedra e jagunços. As volantes, a polícia da época, eram formadas por homens duros, muitas vezes recrutados entre inimigos pessoais dos cangaceiros, que caçavam por vingança, por dinheiro e pelo medo de voltar de mãos vazias. E no meio disso tudo, Virgulino Ferreira da Silva. Lampião não era apenas um bandido que atirava bem. Se você olhar os relatórios militares da época, vai perceber um padrão assustador. Ele operava como um general de guerrilha. Ele conhecia cada grota, cada olho d'água, cada pedra de 3 estados diferentes. Mas a maior arma de Lampião não era o fuzil, nem o punhal de prata. Era a rede de espionagem. Ele sabia quando a polícia saía do quartel antes mesmo do soldado amarrar a bota. A lenda dizia que ele tinha o corpo fechado. O povo jurava que ele tinha um pacto, que bala de polícia virava água quando tocava na pele dele. A verdade é muito mais perigosa que a superstição. A reza forte de Lampião era a inteligência. Ele sobrevivia porque era paranoico. Ele dormia com um olho aberto e o outro vigiando o vento. Ele nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas,
e quando dormia, desenhava a rota de fuga antes de armar a rede. E é aí que entra o erro fatal da Volante naquela madrugada de julho. A arrogância. A máquina, como a força policial gostava de se ver, confiava demais na patente e de menos no instinto. O tenente Bezerra, homem de carreira, ambicioso, com o uniforme sempre engomado mesmo no meio da caatinga, via os cangaceiros como matutos ignorantes, ratos de esgoto que precisavam ser dedetizados. Ele subestimava a capacidade intelectual do inimigo. Ele achava que a força bruta, o número de fuzis e a disciplina militar eram suficientes para esmagar a astúcia sertaneja. Tudo começou 3 dias antes, com um sussurro. Um coiteiro, aqueles sertanejos que viviam espremidos entre a cruz e a espada, ajudando o cangaço por medo ou lealdade e ajudando a polícia por medo ou dinheiro, chegou ao acampamento da Volante. O homem tremia. O chapéu de couro estava amassado nas mãos calejadas. Ele não olhava nos olhos do tenente. Disse com a voz falhada que tinha visto o bando. Disse que Lampião estava doente, mancando de uma ferida velha no pé e que o grupo estava exausto depois de um baile na fazenda vizinha. Disse que eles iam parar na gruta do Angico para descansar, que iam dormir pesado. O tenente ouviu. Os olhos dele brilharam. Ele não questionou por que aquele homem, que sempre foi leal ao cangaço, estaria entregando o capitão de bandeja. A ganância falou mais alto que a prudência. A promessa de glória de ser o homem que matou Lampião cegou o oficial para o óbvio. No cangaço, quando a esmola é demais, o santo não só desconfia, como carrega a espingarda. A preparação para o ataque foi rápida e brutal. A marcha até a gruta durou horas. A caatinga cobra um preço alto de quem tenta atravessá-la sem convite. Os soldados da Volante rasgavam as fardas nos espinhos de unha de gato. O sol do dia anterior tinha cozinhado o solo, e o calor irradiava das pedras mesmo à noite, transformando o ar numa estufa sufocante. A sede apertava as gargantas, mas eles não podiam beber água à vontade, porque o barulho da tampa do cantil podia viajar quilômetros naquele silêncio acústico dos cânions. Eles avançaram como sombras. O tenente Bezerra ia à frente, guiado pelo mapa mental que o coiteiro tinha desenhado. A cada passo, a certeza da vitória aumentava. Ele ignorou os sinais. Havia rastros no chão, sim, pegadas de alpercatas, mas estavam fundas demais, marcadas demais, como se alguém quisesse garantir que fossem vistas. Um rastro de cangaceiro experiente é leve, quase um fantasma na areia. Aquele rastro gritava, "Estou aqui." O batedor da tropa, um cabo velho de guerra, tentou avisar. Sussurrou que estava fácil demais. O tenente mandou ele calar a boca. A ordem era avançar. Quando chegaram à borda do desfiladeiro que dava para a gruta, a lua minguante oferecia a luz perfeita. Pálida, fantasmagórica, mas suficiente. O tenente puxou o binóculo. Lá estavam elas, as redes. O cenário era perfeito. Havia restos de fogueira, cinzas ainda mornas indicando que tinham cozinhado carne seca há pouco tempo. Havia bornais, as mochilas de couro dos cangaceiros pendurados em galhos secos, e as redes, pesadas, ocupadas. O vento balançava as franjas de algodão. O tenente conseguia ver o volume dos corpos. Dava para imaginar Lampião roncando, os óculos redondos de aros de ouro dobrados ao lado, o chapéu de couro com as estrelas de prata caído no chão. A armadilha visual era impecável. O tenente Bezerra sentiu o triunfo subir pela espinha. Ele desceu o desfiladeiro com seus homens, cercando a entrada da gruta em um formato de meia-lua. A disciplina da Volante era rígida. Ninguém atirava sem ordem. Eles se posicionaram atrás das pedras, apontando 20 canos de aço para os corpos adormecidos. A distância era ridícula. Era impossível errar. Era um pelotão de fuzilamento contra homens dormindo. O soldado mais jovem da tropa, um rapaz de 18 anos que nunca tinha visto um combate real, tremia tanto que o cano do fuzil batia de leve na pedra onde ele se apoiava. O tenente lançou um olhar furioso para ele. O garoto parou, mordendo o lábio até sangrar para conter o nervosismo. O momento se esticou. O tempo parecia ter virado melado, escorrendo devagar. O tenente queria saborear aquele segundo. O segundo em que ele ainda era um oficial anônimo, prestes a se tornar o herói nacional. Ele olhou para o relógio de pulso.
O ponteiro dos segundos varria o mostrador. 3:15. Ele ergueu a mão. O suor escorria para dentro dos olhos, ardendo. Ele não piscou. O silêncio era tão absoluto que o barulho de um grilo, a metros de distância, soou como um grito. O tenente fechou o punho. "Fogo!" Ele gritou, a voz rouca rasgando a madrugada. O mundo explodiu. 20 fuzis dispararam ao mesmo tempo. O clarão das bocas das armas iluminou a gruta como um relâmpago contínuo. O barulho foi ensurdecedor, batendo nas paredes de pedra do cânion e voltando com força duplicada. As balas rasgaram o ar, zunindo como vespas furiosas, e encontraram seus alvos. As redes dançaram violentamente sob o impacto. Pedaços de tecido voaram. A madeira dos punhos das redes estalou. A volante descarregou os pentes. Eles atiraram com ódio, com medo, com a fúria de quem quer garantir que o inimigo não levante nunca mais. A poeira subiu, uma nuvem vermelha e cinza misturada com a fumaça acre da pólvora queimada. O cheiro de enxofre inundou o local, sufocante. O tenente continuou atirando até ouvir o clique seco da câmara vazia. "Cessar fogo!" Ele berrou, tentando ser ouvido acima do zumbido nos ouvidos de todos. Os tiros pararam, um por um. O eco dos disparos foi morrendo, rolando pelo vale, se afastando até desaparecer. A poeira começou a baixar lentamente, revelando o cenário da destruição. As redes estavam em frangalhos, furadas como peneiras, penduradas por fios soltos. O tenente esperou. Ele esperava ouvir gemidos, esperava ouvir o choro de dor, os gritos de misericórdia, o som borbulhante de pulmões perfurados. Ele esperava ver sangue escorrendo das redes, formando poças escuras no chão de pedra. Ele deu um passo à frente, a pistola Luger na mão, pronto para o tiro de misericórdia. Mas não havia som, não havia gemido, não havia sangue. Apenas o cheiro de pólvora e o som do vento voltando a soprar, balançando os trapos das redes destroçadas. Algo estava errado. O estômago do tenente deu um nó. Ele caminhou até a rede mais próxima, aquela que ele tinha certeza ser a de Lampião, pelo tamanho e pela posição central. Com a ponta da bota, ele empurrou o que restava do tecido. O corpo rolou para fora e caiu no chão com um baque surdo, sem vida. Não era carne. O tenente olhou para baixo, os olhos arregalados, a respiração travada na garganta. No chão, iluminado pela lanterna trêmula que ele acabara de acender, estava um saco de estopa grosseira. A estopa estava rasgada pelas balas e de dentro dela vazava lentamente, como se fosse sangue dourado, uma mistura de palha seca, areia e capim. Um chapéu de couro velho, puído e sem enfeites, estava costurado no topo do saco. O tenente sentiu o sangue fugir do rosto. Ele olhou para as outras redes. Um soldado cortou a corda da rede ao lado. Outro saco de palha caiu, e outro, e mais outro. Eles tinham acabado de gastar 400 balas para assassinar um acampamento de espantalhos. O silêncio que se seguiu foi pior do que o tiroteio. Era um silêncio pesado, constrangedor, humilhante. 20 homens armados, a elite da polícia sertaneja, parados no meio da fumaça, olhando para bonecos de palha. A vergonha queimava mais que o sol do meio-dia. Foi nesse momento exato, quando a ficha caiu e o tenente percebeu o tamanho do buraco em que tinha se metido, que eles ouviram. Não veio da frente, não veio dos lados, veio de cima. O som metálico, inconfundível, de dezenas de ferrolhos sendo manobrados simultaneamente. Clac, 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 clac. O som ecoou no topo do paredão de pedra, 20 metros acima da cabeça deles. O tenente Bezerra levantou a lanterna, o feixe de luz tremendo violentamente, e iluminou o topo do desfiladeiro. Lá em cima, perfilados na borda do precipício, olhando para baixo como quem observa gado no curral, estavam os vultos. Chapéus de couro adornados com moedas de ouro brilhavam à luz da lanterna. Bandoleiras cruzadas no peito. Os canos dos fuzis apontados diretamente para o fundo da gruta, onde a volante estava amontoada, sem cobertura, sem munição nos pentes e completamente exposta. E no centro deles, um vulto menor, ajustando os óculos redondos que refletiram a luz da lanterna lá de baixo. A voz que desceu do topo era calma, quase gentil,
com aquele sotaque arrastado que todo sertanejo conhecia. Tenente, o senhor trouxe munição de reserva? Porque a gente vai precisar conversar. O tenente Bezerra não respondeu. A garganta dele tinha fechado, seca como a poeira que cobria suas botas. Ele tentou levar a mão ao coldre, um reflexo de anos de caserna, mas o movimento foi interrompido por um som seco e violento. Pá! Uma bala atingiu a rocha a 3 centímetros da bota esquerda do tenente. Lascas de pedra voaram, cortando a pele do tornozelo dele. Não foi um tiro para matar. Foi um tiro para desenhar uma linha. Lá de cima, a risada não veio. O que veio foi uma ordem curta, proferida por Virgulino, mas repetida pelo eco do cânion, como se a própria montanha estivesse falando. O chão é duro, tenente, mas a queda é maior. Largue o ferro. A situação ali embaixo era o pesadelo tático de qualquer oficial. Eles estavam no fundo do caldeirão. A volante tinha gasto a munição principal, massacrando sacos de areia. Os poucos cartuchos que restavam nos cintos não serviriam de nada contra homens entrincheirados em posição elevada, protegidos por matacões de granito. Era um tiro ao alvo, e a volante era o pato de feira. O soldado mais jovem, aquele que tremia antes, começou a chorar. Um choro baixo, soluçado. Ele largou o fuzil no chão. O barulho do metal batendo na pedra soou como uma rendição. O cabo Zé, ao lado dele, olhou para cima, calculando a distância. Impossível. Se ele levantasse o cano, levaria 3 tiros no peito antes de achar a massa de mira. Foi aí que a chuva começou. Lampião não ordenou o massacre. Se ele quisesse, teria transformado aquela gruta em um açougue em 30 segundos. Ele queria algo pior. Ele queria a desmoralização. O cangaceiro levantou a mão e fez um gesto circular. O tiroteio que se seguiu foi cirúrgico. As balas batiam nas pedras ao redor dos soldados, levantando poeira nos olhos deles. Ricocheteavam nas paredes da gruta, zunindo perto das orelhas, criando uma cacofonia de medo. Um tiro acertou o cantil de alumínio preso à cintura de um sargento. A água vazou em segundos, molhando a perna da calça. Outro tiro arrancou o chapéu da cabeça do tenente Bezerra, girando o acessório no ar, antes de ele cair, furado, no meio dos sacos de palha. Eles estavam sendo pastoreados, encurralados contra o fundo da gruta, obrigados a se deitar no chão, com o rosto na terra, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto o chumbo desenhava a silhueta de seus corpos no chão. Ninguém foi atingido na carne, nem um arranhão de bala. O tiroteio parou tão subitamente quanto começou. O silêncio voltou, agora pontuado apenas pela respiração ofegante e aterrorizada de 20 homens adultos encolhidos no chão. Lá de cima, Virgulino acendeu um cigarro. A brasa vermelha brilhou na penumbra da madrugada. Ele tragou devagar, soltando a fumaça que desceu em direção à volante. Vocês acham que a gente é bicho? A voz dele desceu tranquila. Acham que a gente dorme esperando a faca? Pois fique sabendo, tenente, que enquanto você amarrava a bota no quartel, eu já sabia a cor da meia que você estava calçando. O tenente Bezerra, ainda deitado, sentiu o gosto amargo da bile. A humilhação física era ruim, mas a intelectual era insuportável. Ele tinha caído no truque mais velho do livro. O coiteiro que vendeu a informação não tinha traído Lampião. Ele tinha sido enviado por Lampião. O dinheiro que a polícia pagou pela informação provavelmente já estava no bolso do bando. Pode levantar, disse Virgulino. Mas deixe os brinquedos. A ordem era clara. Deixar as armas. Para um soldado daquela época, voltar para o batalhão sem o fuzil era pior do que voltar num caixão. O fuzil é a honra, é a identidade. Perder a arma para o inimigo é assinar um atestado de incompetência perpétua. O tenente se levantou devagar, os joelhos tremendo não de medo, mas de raiva contida. Ele olhou para cima. Não conseguia ver o rosto de Lampião, apenas a silhueta recortada contra o céu, que começava a clarear num tom de roxo profundo. Se a gente deixar as armas, quem garante que vocês não atiram pelas costas? O tenente gritou, a voz falhando. A resposta veio seca. A minha palavra, que aqui no sertão vale mais que a tua patente. Um a um, os soldados começaram a desafivelar os cinturões.
As cartucheiras de couro caíram no chão. Os mosquetões foram empilhados. As pistolas foram colocadas em cima das pedras. O tenente Bezerra foi o último. Ele olhou para sua Luger alemã, uma arma que custou 3 meses de soldo. Ele olhou para a pilha de sacos de palha destroçados. Ele soltou a arma. O barulho dela batendo na pilha de fuzis foi o som final da derrota. Agora andem, ordenou Lampião, e não olhem para trás. Se alguém virar o pescoço, não volta para casa. A marcha de volta foi uma via crucis. O sol nasceu implacável às 5:30 da manhã, iluminando a vergonha. 20 homens fardados, sujos de terra, sem chapéus, sem água. Os cantis foram furados de propósito. E o pior de tudo, desarmados. Eles caminharam pela caatinga de cabeça baixa. Os espinhos que antes rasgavam as fardas agora pareciam zombar deles. A sede chegou rápido. Uma sede alucinante, agravada pelo estresse e pelo calor que subia do solo. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Eles chegaram à primeira vila, um povoado chamado Pinhão, por volta do meio-dia. O tenente esperava encontrar a vila quieta, talvez conseguir água e transporte antes que alguém percebesse o estado da tropa. Ledo engano. Quando a volante entrou na rua principal, o silêncio caiu sobre a feira. Mas não era um silêncio de respeito. Era um silêncio de curiosidade, de deboche. Um menino correu para dentro de uma venda e gritou: "Mãe, é eles! Os que mataram o boneco!" A notícia tinha chegado antes deles. No sertão, a fofoca viaja na velocidade do vento. Lampião tinha soltado vaqueiros e viajantes que cruzaram com o bando na fuga, contando a história com detalhes ricos. A volante gastou a munição toda em saco de capim. O tenente perdeu até o chapéu. As pessoas olhavam. Ninguém falava nada diretamente para o tenente, porque o medo da polícia ainda existia, mas os olhares queimavam. Um velho sentado na calçada cuspiu no chão quando eles passaram. As mulheres escondiam o riso atrás dos xales. O tenente Bezerra marchou até o posto telegráfico com as costas retas, mas por dentro ele sabia que sua carreira tinha acabado ali, naquela rua poeirenta. Nas 72 horas seguintes, o relatório oficial tentou amenizar o desastre. O tenente escreveu que houve um confronto intenso, que o bando estava em número superior, que eles tiveram que recuar estrategicamente. Mas o papel aceita tudo, a rua não. A história dos bonecos de Lampião virou cordel em menos de uma semana. Virou música de violeiro. Em todas as feiras do Nordeste, cantava-se a saga do tenente que caçou onça e pegou gato de palha. A autoridade daquela volante evaporou. Quando eles tentavam dar ordens nas fazendas vizinhas nas semanas seguintes, os coronéis sorriam com aquele ar de superioridade. "Vai gastar bala na minha cerca também, tenente?" perguntavam. O tenente Bezerra pediu transferência 3 meses depois. Foi enviado para uma burocracia em Salvador, longe da poeira e longe dos olhos que o viram desarmado. Nunca mais comandou uma caçada. E Lampião? Virgulino Ferreira ganhou mais do que uma batalha. Ele ganhou a guerra da narrativa. Aquele episódio cimentou a ideia de que ele era intocável, de que ele tinha o corpo fechado. Não porque ele fosse à prova de balas, mas porque ele era mais esperto que a bala. A reputação dele cresceu tanto que por 6 meses nenhuma volante ousou entrar naquela região do Sergipe. O medo de cair em outra armadilha paralisou a polícia. A lição que ficou riscada na areia do Angico é brutal e simples. A força sem inteligência é apenas barulho. A volante tinha as melhores armas, o treinamento formal e a lei do lado dela. Mas eles perderam porque subestimaram o terreno e o oponente. Eles olharam para o óbvio e acreditaram que era verdade. Naquele dia, a máquina do Estado travou. Não por falta de óleo, mas por excesso de areia nos olhos. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar do tenente, vendo aqueles sacos de palha no chão e ouvindo o clique dos fuzis lá em cima, você teria largado a arma e aceitado a humilhação para viver? Ou teria tentado virar o fuzil para cima e morrido por um orgulho que já não valia nada? A linha entre o herói morto e o covarde vivo é muito fina, e às vezes ela é desenhada por um homem caolho em cima de uma pedra.
Se você gosta dessas histórias onde a estratégia vence a força bruta, se inscreve aqui no canal. Tem um vídeo te esperando na tela agora sobre o dia em que um único homem enganou o Banco Central inteiro sem dar um tiro. Clica lá.